Agora, assim, que resistência em renovar que a gente tem? Que resistência é essa? Existem nomes, mas a sensação que eu tenho é que essa lulopendência, assim, ela chega a cegar e a comprometer toda uma cadeia progressista, sabe? Assim, eu fico muito preocupada porque a gente não olha para dentro, a gente está preocupado se é Zema, se é Caiado, se é Leite. Isso. E do nosso lado, se não for Lula, é quem? Quem que a gente está preparando? Quem? As pessoas que se destacaram nas últimas eleições não foram por causa do presidente Lula. Você entende? E aí, o que a gente está fazendo por essas pessoas? Qual é a continuidade desse trabalho? Natália Bonafide, qual é a continuidade desse trabalho? Cadê Natália? Você ouve alguma coisa? Há um apagamento de quadros jovens do PT. E isso não é uma opinião que eu estou dando agora, Roberta. Isso é quase que um desabafo que o Renato Freitas, lá do Paraná, já vocalizou. Ele falou, ele não foi colocado nessa situação a ponto só da gente perceber, porque é notável que o Renato sofre esse apagamento, né? Mas ele falou, ele disse que o PT é uma árvore frondosa que cresce e não deixa crescer nada no seu derredor de novo, né? Você falou da Natália, o próprio Renato, são nomes que ficam sufocados, né, Roberto? Completamente, assim, você falou do Renato, que é um parlamentar em que eu tenho uma admiração enorme. Somos dois. Que tem verdade na sua oratória e que se conecta com o povo. Né? A gente carece de personagens que façam essa conexão com a comunidade, com as pessoas. Uhum. E por aí a gente vê essa mudança e essa inserção da extrema-direita nesses espaços e nesses territórios. Porque a gente não tem mais aderência ali, a gente não consegue mais chegar, porque a gente também não se atualiza nem nas ideias e nem nas pessoas. Uhum. Para mim, isso é uma resistência ao hoje, a 2025, 2026, 2030. A sensação que eu tenho é que nós, progressistas, fazemos política de 1980. Exato. Sabe? Inclusive, no processo das... Nada. Inclusive eu penso isso, Roberta, sabe, sobre a forma que nós ainda estamos falando sobre mobilizar as bases, né? Isso é uma coisa que me pega muito, às vezes as pessoas, não, mas vamos lá, vamos mobilizar as bases e tal, babá. É claro que o movimento de rua é importante. Hoje eu fiquei muito satisfeito de ver uma ação coletiva lá daquele episódio nefasto em São Paulo, do crime racista do colégio, daí a meninada tomou conta do shopping, né? Ótimo, isso é maravilhoso. Só que não adianta só fazer um movimento de rua se nós não conseguirmos manipular as redes, por exemplo, que é o que esses caras fazem, né? Sim. E o que está gerando patrimônio é isso. Então a gente fala muito assim, não, mas e o sindicato? Pô, gente, será que a gente vai ficar só nas mesmas teclas de 80, como você disse, 90? Eu não estou dizendo que tem que abandonar, pelo contrário, tem que fortalecer. Mas não dá para ser um atrasadista, né? Não dá para ser um tradicionalista, porque daí ficamos conservadores. Vamos nos comunicar como em 80 e 90, enquanto isso o Nicolas grava um vídeo e explode, né? Então, isso também eu penso que é um ranço, porque o Renato é um cara que sabe usar a rede social como ninguém. Aí daqui a pouco chega um cacicão lá e diz assim, aí ó, quer inovar, não é por aí. Porra, cara. Não, e você vê o próprio Renato comentando, né, a resistência, a maneira que ele conseguiu se eleger, enfim. É um trabalho muito do Renato, muito mais do Renato do que esse acolhimento do partido, né? E isso acontece com muitos novatos, né, Thiago? Eu, durante as eleições do ano passado, eu fiz lives no meu canal do Instagram só com candidatos e candidatas negras, né? Os cargos de vereança e prefeitura. Assim, é uma resistência dos partidos em relação ao novo. Eu não vou nem entrar aqui na questão raça, tá? Não preciso explicar isso aqui no canal Voz Trabalhadora, porque todo mundo entende. Agora, candidatas fazendo campanha de ônibus, sabe, Thiago? Assim, uma resistência em conseguir se candidatar, porque ninguém quer levantar para outra pessoa sentar. O fato é esse. Exato. Quem está no poder não vive sem o poder. Infelizmente, é isso.
Então, a gente tem uma questão forte de renovação, porque os xerifes não querem levantar. A gente tem uma questão da grana, e aí eu tiro esse dinheiro, e aí eu inviabilizo uma certa campanha, né? Então, assim, uma série, são várias camadas que vão encurralando a gente cada vez mais, né? E aí a gente volta para a sua pergunta inicial, que é como é que a gente vai renovar assim? Não tem como renovar dessa maneira. Há necessidade urgente da gente abrir o espaço e acolher, de fato, como progressistas que somos, essas pessoas. Oportunidade, que é o que a gente tanto fala e busca, e que a gente não dá. Sabe que daí tem muita gente no chat que volta e meia diz assim, tá, mas e para 2030, se o Renato saísse candidato a presidente, teria chance? Eu digo, gente, como é que nós vamos proceder a essa possibilidade se o cara, ele luta sozinho contra uma Assembleia Legislativa lá no Paraná que quer caçar ele uma vez por semana? Tem um evento canônico, né, que é assim, os caras querem caçar ele. E até hoje eu não vi o Partido dos Trabalhadores soltar uma nota. Uma nota. Não sei se vocês viram aquele episódio da Ku Klux Klan lá, falando em Curitiba também, com a vereadora Georgia Prates, que também foi outro absurdo. Não vi. O parlamentar chegou na tribuna e falou que a Ku Klux Klan foi criada como resposta ao armamento da população negra. Assim, falou na tribuna. Meu Deus do céu. Sabe, assim... Uma sequência de atrocidades ao ponto de falar que o opressor virou vítima. Assim. Num país sério, o cara sai dali, assina um documento e entra o suplente no lugar dele. Não tem como seguir, né? E, logicamente, que a vereadora falou, o senhor está equivocado, assim, o senhor está reinventando a história. Absurdo, gente. Ninguém, Thiago, ninguém apoiou a vereadora em relação a essa fala. Ela é a única mulher negra ali também. Mas, assim, ninguém... Porque ele inverteu a história. Que absurdo, cara. Completamente. E ninguém se manifestou. E o partido dela, você viu alguma nota? Não, eu até não estava sabendo do caso, imagina. Não vi nenhuma. Então, assim, internamente... Que tipo de suporte e que tipo de vida longa tem uma parlamentar sem apoio do próprio partido? Que tipo de projeção ela vai ter? Como é que o Renato vai lutar sozinho? Não dá. Não. Ninguém. Isso não é o Renato, é ninguém. Você entende? Então, assim, a gente precisa rever muitas coisas. Porque sabe que hoje... risco de sermos engolidos novamente. Exato. E aí você me permite, Roberta, porque você tocou num ponto que suscitou um debate que eu tive hoje pela manhã, que foi bem ferrenho. Eu atuo na manhã no BCM e agora na tarde aqui no Voz Trabalhadora. E foi o seguinte, foi uma crítica que eu fiz a um ministério em especial, não ao ministério, mas a letargia e a passividade do ministério, que é o Ministério da Igualdade Racial. Eu acho fraquíssima a atuação do Ministério da Igualdade Racial. E onde é que me pegou muito? Que quando nós tivemos esse caso dos meninos lá da meninada do Higienópolis, do Shopping Higienópolis, que é um bairro em São Paulo que tem diversos casos de racismo, um shopping teve vários casos de racismo, ou seja, é um modus operandi, como nós tivemos aqui no meu Rio Grande do Sul, o Carrefour, que chegou a vitimar um homem negro e que não era a primeira vez que fazia isso, né? Então, se a coisa é sistemática, como no Rio Grande do Sul, eu volto aqui para o estado de novo, nos últimos 5 dias nós tivemos 10 feminicídios, a ponto das deputadas federais irem ao ministro da Justiça e falar, vocês vão cobrar o governador do estado? Porque a bancada de apoio do governador queria um projeto para coibir a publicização de dados de feminicídio. Você imagina a doença, né? Isso é uma doença, gente. Né? Tentaram comparar as informações a respeito dos suicídios com feminicídio, uma doideira, uma doideira. Bom, né? A deputada Laura Cito estava nessa denúncia. Aí eu volto ali para o caso de Higienópolis e eu entro nas redes do Ministério da Igualdade Racial e não tem nada. E aí eu entro na rede da ministra e a ministra Aniele tem postagens fazendo exercício na academia, mas não tem nada.
Nada. Eu digo, e é uma pasta que certamente vai ser atacada quando as urnas se abrirem daqui a um ano. E aí? A máquina do PT empregando pessoas para não sei o quê, papapá, e um ministério que não faz nada. Ao mesmo tempo, o Ministério dos Direitos Humanos, ao meu ver, é muito fraco, né? Nós tivemos violações dos direitos humanos à torta e direito nos últimos tempos e, claro, avançou na coisa da ditadura, né? Enfim, reconhecer os crimes da ditadura, entre outras coisas, mas dos direitos humanos, de acolhimento a grupos marginalizados e vulnerabilizados. Esse caso me doeu muito, Roberto, pelo seguinte: qualquer caso de racismo seria macabro por si só, mas quando é com criança, eu acho que a gravidade é maior pelo seguinte: uma pessoa adulta, ela tem a capacidade de não só reagir, mas como conceber o racismo como uma violência do outro para comigo, né? Agora, a criança não, ela vai se colocar no lugar de ser responsável por aquilo, é um segurança, é uma autoridade que me viu naquela condição, então, porra, então é o que eu sou, né? E depois para você conseguir virar esse jogo, não é fácil. Pô, nós temos gente adulta, imagine uma criança. Eu queria te ouvir até, né? Você é uma jornalista, uma mulher negra, né? E aí, claro, que o que suscitou no debate? É porque a minha crítica é sobre essa morosidade da ministra Nelly Franco. E daí, mas você está falando, mas é uma ministra, uma mulher negra e tal. Eu digo, não, gente, mas só um pouquinho. Mas é justamente por isso que eu espero que ela precisa me entregar mais. Porque ninguém vai entregar por ela, né? Então, entendo, Thiago. Eu entendo o seu ponto. Agora, por que ela precisa entregar mais? Porque ela é uma mulher negra? Eu volto para você. O ministério precisa entregar mais. Então, eu entendo o seu questionamento. Agora, eu acho também que eu entenderia mais o debate se a gente abrisse ele. E a gente pode abrir aqui. Claro, né? Esse é o lance. O Ministério da Previdência Social entrega alguma coisa? Lixo. Um lixo. Eu falei, o ministério esse que a gente não fala dele? Por que a gente está falando dele agora que estourou? Exatamente. Aí você está certíssima. Aí eu aceito a gente comparar quem está fazendo e quem não está, se a gente abrir. E é claro. Só que a gente não pode reduzir a duas pastas que são lideradas por duas mulheres negras. Naturalmente. O Ministério da Educação com Camilo Santana. O Ministério da Educação é qualquer nota, para não dizer um palavrão aqui, às 2h47 da tarde. É agressivo. Eu, como professor, eu sou professor de filosofia, é uma agressão. Só que eu, particularmente, no meu programa lá, toda semana, eu faço esse levantamento. Né? Com esses ministérios sem rosto, que eu costumo dizer, que esses caras do Centrão, ninguém sabe quem são esses ministros. É um monte de ministro Centrão, né? Agora, eu concordo com você não pode pegar para Cristo, né? Pegar para Cristo sempre os mesmos ministros, as mesmas ministras, né? Aí você está certíssima. Hoje, claro, a pauta se tornou Aniele por conta do caso de Higienópolis. Aí é na particularidade de Higienópolis. Porque você falou da Macaé também, por isso que eu voltei para você. É porque o que acontece? Você falou da Macaé também, eu falei, bom, por que a gente está falando disso? Eu, ministro eu estou tentando 6 meses de entrevista com ela e eu não consigo. Com a ministra Macaé, essa é a minha bronca, com a ministra Macaé. E eu não consigo, e eu preciso visibilizar, eu preciso não, nós da mídia progressista que temos essa oportunidade, precisamos visibilizar o trabalho das pastas que não vão ser procuradas pela mídia hegemônica. Você não vai ver o interesse da mídia hegemônica no Ministério dos Povos Originários. Não vai ver o interesse. Também, Thiago, falando especificamente da pasta do Ministério da Igualdade Racial, é que, bom, não preciso nem dividir aqui do orçamento dessa pasta, que ele é ridículo. Começa daí. O orçamento é metade de uma das cotas do orçamento secreto, de um parlamentar. Não, é ridículo. Então, assim, dentro das possibilidades que ela tem com esse orçamento, muita coisa tem sido feita, mas são polos que não têm visibilidade. Por exemplo, Quilombo de Alcântara, no Maranhão, que era algo urgente a ser feito e que a mídia não cobre. Então, assim, é interesse da pauta, por um lado, e a outro lado, para mim, é como é que eu ofereço esse tipo de pauta, o tipo de comunicação do próprio ministério. Assim, que faz você pensar de fato, poxa, eu tenho vídeos dela malhando e não tem uma citação sobre o que aconteceu no shopping em Higienópolis. Assim, isso não pode acontecer. Isso me dói. Isso me dói?
isso me dói, e eu concordo muito com você. Mas eu acho que a gente tem que entender, assim, a abrangência dessa pasta até onde ela pode ir. Essa falha de comunicação, para mim, que ela é muito grande. Eu acho que a ministra deveria falar mais. Ela fala muito pouco. Ir para frente, né? Ela se apresenta muito pouco para o jogo, tá? Isso é uma crítica que eu faço, assim, há muito tempo já. Ela precisa se apresentar mais para o jogo. E se ela não se apresenta, a gente, por algum motivo que deve estar no nosso inconsciente, poxa, o que você está fazendo aí? E você tem feito, por que você não tem falado? Qual é o receio? Qual é o ponto? O que está pegando? Que é o que você falou, por exemplo, da troca de mulheres, quando a ministra Anísia tinha um trabalho excelente. Excelente. Só que o que acontece? Não sabia fazer disso um marketing, que é o que o Padilha sabe fazer. O Padilha dança um maracatu com o Zé Gotinha, né? É isso. Então, pô, eu acho que falta esse lado mais político para ela, para Macaé. Faltava para Anísia ser política, que é estar no palanque, vendendo o que você faz, conversando com as pessoas. Você tem que estar próximo às pessoas. Não é do seu grupo. Não sou só eu como pessoa negra que tenho acesso ao que ela está fazendo. Eu tenho acesso ao que ela faz, mas não sou eu. Claro. Eu estou dentro de um grupo. A população precisa saber o que está acontecendo. Como política de Estado, né? Como, em relação ao Vini Júnior. O que ela fez em relação ao Vini Júnior na Espanha, enfim. Claro. Acho que falta, de fato, assim, de novo, entendendo a limitação da pasta, essa comunicação. Em especial orçamentário. Assim, mas não chega. Que é uma questão do governo também. Não é só do ministério, é uma questão do governo. Que aí volta lá no início, quando você começou a avaliar o governo e disse, né? Olha, a Frente Ampla ela castra os interesses também de avançar pautas que são nossas. E por que a minha preocupação com essas pautas é porque essas são, não que as outras não sejam, claro que, né, você é um progressista, então dane-se a pasta da economia, da tecnologia, claro que não. Mas eu estou falando de pastas que o trabalho delas melhoram a manutenção da vida de pessoas. Sim. Né? A vida, de preservação da vida. Nós estamos falando de uma menina como a Bruna da USP, que saiu caminhando, o cara seguiu ela e matou ela. Né? Então eu preciso que o Ministério das Mulheres venha, porque assim, ó, não vai ter a mídia hegemônica preocupada que esses ministérios venham à frente. Veja que o Ministério da Justiça não tem tido protagonismo nesse sentido desde o momento que assumiu a pauta da segurança com o roubo de celulares. Né? Essas pautas já são quase de costume para a mídia hegemônica, né? Total. E não são. Não, total. E falando em mídia hegemônica, a gente também tem que entender que não, pasta de direitos humanos não vai ter manchete na mídia hegemônica. É isso, por isso que eu citei a Macaé. Entendeu? Assim, não tem espaço na mídia hegemônica. O que tem espaço? Economia, educação, saúde. Se você der um triplo carpado da Daiane na pasta, você não vai ganhar manchete mesmo assim. Então, assim, e aí eu volto até botar essa pulga na sua orelha, assim, do tipo, será que não tem feito? Eu particularmente, assim, nesse sentido concordo, mas tem que trazer mais para frente. Eu tenho que acessar a página do Ministério e ter algo lá, né? Concordo. Ter algo. Tem que ter, eu tenho que ter um momento que a ministra pega o celular, e grava ali. O que aconteceu hoje em Genópolis é inadmissível, nós estamos fazendo um movimento, vai ter agora lá um protesto. Eu não vou poder estar lá, porque eu estou em Brasília, sei lá, mas certamente a gente está acompanhando o caso, está monitorando. Nesse sentido, é que eu sinto, como você disse, que venha para frente. Sim. Tem que ser mais politiqueiro, porque daí esses, como eu costumo dizer, sem rosto do Centrão, que eu vou dizer, tem uma série de ministros, e eu e você trabalhamos com política, mas tem uma série de ministros que, se eu não pesquisar agora o nome, eu não lembro quem é o cara. Né? Mas esses caras. Tem outros que não fazem nada e a gente sabe os nomes. Nossa. Não é? Tem um evento do Lula. Tem um evento que o Lula foi na Petrobras recentemente que me chamou muita atenção, Roberto. Que eu pedi que as pessoas avaliassem. Daí estavam todos os ministros lá, ou quase todos, e o Lula discursando, que avaliassem a cara dos ministros ao fundo. Tinha ministro no celular, ministro que olhava e conversava. O governo num farelo, precisando que todo mundo pegue junto. Tem alguns ministros que estão ali trabalhando e morrendo e peleando. Alguns, inclusive, eu acho que pagam um pato que não mereciam, tá? Que é o caso, de, como você falou, de quem sabe vender o peixe.
O Sidônio, ao meu ver, não melhorou a comunicação numa forma tão absurda com relação ao Pimenta, mas o Pimenta era tido como o problema do governo. Só que é um cara muito fiel ao presidente, combativo, que faz a luta política, mas o Sidônio sabe vender o marketing da coisa, né? Então é nesse sentido que eu digo. Quem sabe vender... Os publicitários das pastas estão melhor hoje. Os publicitários. Tanto que há uma tentativa do governo em se aproximar da equipe de comunicação do João Campos, né? Que faz um trabalho nas redes espetacular, mas, de fato, Thiago, eu ainda não vi esse trabalho nas redes sociais também. Tem meme, tem alguma coisinha, mas... Sabe, eu ainda não entendi essa comunicação nova. Virou a chave? Não virou a chave. Né? O que é essa comunicação? Assim, eu não entendi qual é essa estratégia. Não chegou a mim. Eu até achei que se copiaria um pouco o modelo mexicano, tá? Que se olharia para Claudio Chimbal, tá caindo de maduro fazer isso, né? E não tem problema nenhum copiar nesse sentido. A gente que é da comunicação, se dá certo em processo de comunicação, copia, pô. Com certeza. Né? Agora, eu sinto, quando a gente fala do apagamento, às vezes eu sinto até a necessidade do próprio presidente, tá? Tem momentos que eu digo, pô, quer ver, ó, a nota sobre o Papa, por exemplo. O Lula soltou uma nota depois do maldito do Milei, do Bolsonaro, da Meloni e do Trump. Não pode. Por mais que seja uma nota melhor redigida, que tenha um lugar do campo dos afetos que esses caras não têm, né? Que tenha uma aproximação genuína, mas ainda assim, o Papa morreu às 2 da manhã, você soltou a nota no outro dia de tarde. Tava todo mundo dormindo na Secom, pô. Né? Foi tipo o da ditadura, né? Os 60 anos da ditadura, que ele soltou uma nota e não botou a palavra golpe e não botou a palavra ditadura em nenhum momento no post. Né? É como se eu fosse dar parabéns e não falasse quem é a pessoa. Exato. Tipo isso, né? Aqueles parabéns de WhatsApp que você só reencaminha assim, né? Parabéns, tudo de bom. Olha, essa pessoa é incrível, está começando um novo ciclo, tudo de bom para você. Semana que vem uma outra pessoa, a mesma mensagem. Pode ser para qualquer um, né? Assim, eu acho muito grave essa questão da comunicação, muito grave, e assim, é uma corrida contra o relógio. O governo demorou muito, mas demorou muito para mexer na comunicação. E talvez ele não tenha tempo de mexer de novo, Thiago. Olha o desespero, entende? Nossa. Talvez não tenha tempo de mexer novamente. Relógio é inimigo. E a gente não entendeu ainda como falar com as pessoas hoje em dia. A gente não sabe. Os nossos coaches não engajam. A gente não tem uma rede estruturada, estratégica de trabalho, de comunicação. Concordo. É um desespero, ao mesmo tempo que eu entendo. É muito mais fácil você ser de extrema-direita porque você lança qualquer um. Você não tem compromisso. Tudo pega, né? Tudo pega. Tudo cola e ódio, né? Esse tipo de compromisso com a verdade, com respeito. Sabe, o compartilhamento do ódio, né? A velocidade em que esse conteúdo é compartilhado, enfim. A gente está em muita desvantagem nesse sentido em relação ao conteúdo. Total. Mas, assim, estou em desvantagem, mas não vou postar? Estou em desvantagem, vou recuar. Já que eu estou em desvantagem, eu vou recuar. Pô, daí não, vou ficar na janelinha? Sabe, a gente tem que ir para o ataque, não dá para ficar na retranca, e a gente está na retranca, a gente não pauta, a gente se defende. Não dá. Nesse sentido, eu pego a definição do Fabiano trompetista. Outro dia eu bati o papo com ele disse, o meu trompete é um ataque. Dele disse, eu não gosto da ideia de que nós estamos na resistência, porque resistência é quando os caras estão te atacando e tu ainda não caiu. Então nós só ficamos na resistência, é só sendo atacados e se mantendo em pé, apesar dos ataques. Eu digo, não, vamos atacar. Então o meu trompete é um ataque. Eu digo, cara, é isso aí. Tá na hora do ataque. Tá na hora de pegar as ferramentas e atacar. Total. Perfeito. Não é rugby, né? Que fica aquela parede humana que fica ali, aí de fato resistindo. A gente está na retranca. Só estão chutando na gente e a gente não está devolvendo a bola, sabe? É um desespero, é um desespero. E, de novo, Thiago, eu fico muito preocupada porque eu não sei... A gente não tem... Não é nem não sei, a gente não tem tempo. E a comunicação precisa chegar. Assim, não é a macroeconomia. A macroeconomia não dá voto. Exatamente. Exatamente.
Assim, a gente tem que correr, a gente tem que conversar, a gente tem que chegar na ponta, a gente não chega na ponta do trabalhador, né? O aumento do salário mínimo, pô, teria feito o evento do ano. Total. Sabe? Acima da inflação. Cara, tímido, tudo muito tímido, tudo muito sem sal, assim, sem verdade, sem vontade. Quem é progressista e quer virar esse jogo? Estamos aqui para isso. Tem que mexer nesse lugar, né? Lugar. E muito a gente não vê, assim, é de fato. Me preocupa, mas, ao mesmo tempo, estamos aí. Temos um tempo para correr e a gente está nessa luta, que é importante. Eu acredito que passou um pouco aquele estresse todo do Pix. Eu acho que a gente deu uma abafada, né, nessa situação que, cara, foi muito responsável pela queda de popularidade do presidente Lula. Está todo mundo confiando muito nessa nova safra e que vai haver, de fato, uma redução no preço dos alimentos. Então, assim, também é outra importante frente em que eu estou apostando bastante. Agora, precisamos melhorar essa comunicação aí, porque senão fica difícil. Para ontem. Roberta, obrigado demais por estar com a gente aí nessa hora de papo. E vou dizer o seguinte, é tão bom quando a gente recebe convidados que o papo flui que a gente olha para o relógio, estourou o horário do programa, já está chegando no programa, a gente nem percebeu. Nós vamos ter que combinar de num outro momento, se tiver uma brechinha aí, voltar aqui com a gente para a gente continuar esse nosso papo aí, combinado? Combinadíssimo, Thiago. Combinadíssimo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Papear é uma das minhas especialidades. Me chama que eu venho. Combinado. Grande abraço, Roberta. Até uma próxima. Tchau. Tá aí, gente, a Roberta Garcia, colega jornalista lá do ICL, que eu tô falando para vocês, né? Eu não ando só e não ando nunca mal acompanhado. Eu tô sempre com entrevistados da maior qualidade e que faz com que o nosso programa aqui se torne quase que uma sessão de terapia, né, gente? É bom demais esse papo solto, a gente vai analisando, vai nas profundezas das análises, ao mesmo tempo que o papo tá suavão, né? E vocês aqui com a gente também construindo essa programação. Oi, Olá, você quer me pegar nesses seus nicknames sacaninhas aqui, né? Não vem com essa, rapaz. Eu sou vivido. Regina Alves, curte, compartilha, comenta, pinga. Valeu, Regina. Quinto artigo, pingando para não secar. Vamos vencer o algoritmo. Sem anistia, Bolsonaro e a toda corja golpista na cadeia. Vamos deixar a curtida, comentários. Compartilha o link, pessoal. Fortaleça a voz trabalhadora. O recado da Profantifa. Obrigado, gente. Tá aí. Amo gatitos. Eu também. Os meus aqui. Tá aqui a minha Madonna dormindo. E o Theo deve estar fazendo alguma arte. Já eu tenho que ir lá dar uma atenção para ele. Encarnação Melgar. Quinto artigo, Regina Alves e Miriam Barrocas. Prestigiando aqui todo mundo que chegou. Denis Garcia. Brunão Pereira. Grande jornalista Roberta. Ó, piseira, né, Bruno? Forte demais. Deixa eu ver mais aqui. Laurinete Cardoso. Maria Furtado. Legal, gente. Vão deixando seus recados e a gente vai se prestigiando. A gente vai trocando as nossas figuras. Diana Silva, Manuel Ramires. Oi, Olavo. Para com esse nome aí, Olavo. Vou chamar você de Olavo. De Carvalho. 13h03, gente. Amanhã a gente está de volta. 14h, tudo marcado aqui no Voz Trabalhadora. Antes de ir embora, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. É de graça, para você não custa nada, pra gente vale muito, hein? Então, amanhã 14h, batendo cartão. Todo mundo junto e misturado, fazendo acontecer esse espaço de troca. Como operário da notícia, eu me sinto completamente realizado em poder trocar essa ideia com entrevistados tão importantes na construção da opinião pública e construir isso coletivamente com vocês. Feito, gente! Até a próxima! Tchau!